todos. Amém? Glórias a Deus. Vamos para mais um desafio, mais uma maratona bíblica, né? Por favor, não dispersem. Nós precisamos de muita concentração hoje, tá bom? Abra sua Bíblia em Filipenses capítulo 4, versos 6 e 7. Filipenses capítulo 4, versos 6 e 7. O tema da mensagem é uma pergunta, né? Âncora de fé ou mar de ansiedade? O que nós vamos escolher? Ter uma âncora de fé ou ter um mar de ansiedade? Todos acharam? Filipenses 4, versos 6 e 7. Diz assim: não estejais inquietos, ou não estejais ansiosos por coisa alguma. Antes, as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplica com ação de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Amém. Vamos orar. Deus, nós queremos te agradecer, porque nós estamos aqui mais uma vez diante da tua palavra. Obrigado, porque o teu Espírito Santo nos trouxe até este lugar. Senhor, nós escolhemos a tua presença. Nós queremos consagrar tudo a ti em nome de Jesus. Pedir que o teu Espírito Santo nos dirija em sabedoria, para que possamos compreender a tua vontade. Nós queremos entregar tudo nas tuas mãos, em nome de Jesus. Amém e amém. Pode sentar no seu lugar. O apóstolo Paulo começa o versículo 6 dizendo: não estejais inquietos. Em algumas traduções já está escrito ansiedade, que é a mesma coisa. Esse é um assunto muito recorrente, devido à importância do assunto. Volta e meia nós estamos falando sobre isso, e vamos continuar falando enquanto houver necessidade, né? Mas eu quero te dar mais um panorama de combate a esse problema chamado ansiedade. E considerando que o apóstolo Paulo diz que nós não podemos estar inquietos, isso significa que o mundo é um mundo de inquietação. Tem muita gente inquieta, tem muita gente com muita perturbação emocional. E se nós estamos vivendo num mundo de inquietações, num mundo de fobias, que tem tanta fobia, né? É medo de uma coisa, medo disso, medo de outras coisas, remédio para isso, remédio para aquilo outro. É tanta coisa, tanta doença emocional que existe nos dias de hoje, que nós precisamos buscar entendimento bíblico a respeito disso. Por isso que é importante a gente estar falando sobre isso. No meio desse mundo de inquietações, nós precisamos decidir se nós vamos ter uma âncora de fé ou se nós vamos ter um mar de ansiedade. Se você escolher não ter ou não desenvolver uma âncora de fé para a sua vida, para as suas emoções, você vai ter um mar de ansiedade. Hoje nós podemos ver o índice de pessoas com ansiedade, porque a maioria das pessoas não possui uma âncora de fé. As pessoas não buscam a Deus, as pessoas estão vazias de Deus, a maioria das pessoas estão assim. Por isso que o mundo está mergulhado no mar de ansiedade. Tem gente que sofre de ansiedade num nível altíssimo, fica até doente. Gente, de acordo com a Organização Mundial, né, sempre tem essas coisas, né? A OMS, o Brasil é o país com maior taxa de pessoas com transtornos de ansiedade. É difícil a gente entender isso, porque brasileiro é artista, né? Fica tentando resolver
tudo e lida com tanta coisa ao mesmo tempo. Então é muito compreensivo isso, o Brasil ser o primeiro país em transtorno de ansiedade. E é o quinto em casos de depressão. Lembrando sempre que a depressão e a ansiedade, elas andam de mãos dadas, porque são parentes as duas. Geralmente uma pessoa que tem depressão, ela tende a ser ansiosa também. Uma pessoa ansiosa, se não se cuidar, acaba tendo depressão. A ansiedade, ela é uma ladra. Por que é uma ladra? Porque ela rouba a nossa paz, rouba os nossos pensamentos, rouba a nossa confiança, a nossa alegria e também a nossa saúde. Tem gente que está adoecendo por causa de ansiedade, gente. Isso é muito sério. A palavra ansiedade, ela é formada de duas palavras gregas. Ansiedade. Ansiedade no grego significa anisikia. Estranho, né? Mas é um conjunto de palavras. A primeira parte dessa palavra significa rasgar, separar, dividir. Então, ansiedade é uma palavra no grego formada por duas palavras. Primeiro, rasgar, dividir. A segunda palavra é mente. Então, significa rasgar a mente, ou seja, dividir a mente. Uma pessoa ansiosa é realmente uma pessoa com a mente dividida. Entenderam? Eu quero ler Tiago capítulo 1, versículo 8, que diz assim: o homem de coração dobre, ou de mente dupla, é inconstante em todos os seus caminhos. Uma pessoa que tem uma mente dividida no nível de ansiedade, ela vai ser inconstante, ela vai ter problema em todos os seus caminhos. E quantos caminhos que a gente tem que percorrer na vida, né? Profissional, sentimental, familiar. Quantos caminhos que a gente tem que percorrer? Tanta gente que está perdida, tanta gente que está inconstante nos caminhos, em todos os caminhos. Então a gente percebe que a medicina, ela pode ajudar a gente a administrar a ansiedade, ajuda a gente a conviver com ela, a administrar a ansiedade, mas a Bíblia, ela oferece uma oportunidade de cura. Amém? Amém. É estranho isso, né? Talvez seja difícil ter fé para acreditar nisso, que a Bíblia, ela nos dá uma possibilidade de cura para a ansiedade. Eu quero repetir o início de Filipenses capítulo 4. Eu quero repetir o versículo 6, a parte A. Escuta. Paulo disse: não estejais inquietos por coisa alguma. Ele disse não. Existe um tom aqui nessa palavra do apóstolo Paulo, porque ele está preso, e ele está escrevendo para uma igreja, a igreja de Filipe. Imagina a condição do apóstolo Paulo, preso, ele está dentro de uma prisão romana, e ele está escrevendo para uma igreja. Só que o tom que Paulo está usando aqui é um tom muito determinante, é um mandamento. Ele está colocando isso em forma de mandamento, porque isso está no presente imperativo ativo. Ele está dizendo: não estejais inquietos. Não, esse é um mandamento. Ele está dando uma ordem para a igreja: não estejam inquietos por coisa nenhuma. Não fiquem ansiosos por coisa nenhuma, nem pelo trabalho, nem pelas relações, nem pelo dinheiro, nem por causa da igreja. Não fiquem ansiosos por coisa nenhuma, ele diz. Parece até uma coisa fácil de cumprir, mas não é fácil, né? Alguém dizer para você assim: não fica triste. Como assim não fica triste? Não fica ansioso. Tenha fé. É difícil, é meio estranho uma pessoa cobrar isso da gente sem dar alguma coisa para a gente, alguma ferramenta para a gente poder lidar com essas coisas. Mas ele está dizendo: olha, vocês não fiquem inquietos, não estejam inquietos por coisa alguma. Jesus falou sobre isso também. No mesmo tom que o apóstolo Paulo está falando, Jesus também falou em Mateus capítulo 6, versículo 25. Ele disse: por isso
eu vos digo, não andeis cuidadosos. Ele está usando a mesma palavra em grego, que significa ansioso, inquieto. Não andeis ansiosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer, ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento, e o corpo mais do que o vestuário? Jesus não está chamando você para ser uma pessoa preguiçosa e despreocupada. Ele está dizendo que você não pode andar inquieto, ansioso quanto à sua vida. Você não pode andar preocupado por aquilo que você tem que comer, ou por aquilo que você tem que beber. Está falando isso para o mundo que nós estamos vivendo hoje. Está todo mundo preocupado com alguma coisa. O que eu vou fazer? Como que eu vou comer? Como que eu vou pagar a conta? Como é que eu vou fazer para me vestir? Como que eu vou fazer para emagrecer? Como que eu vou fazer para melhorar a minha vida? Como eu vou fazer? Então são essas preocupações, essas inquietações que está todo mundo dentro delas. Jesus está aplicando a mesma palavra grega para a ansiedade. Ele continua no versículo 26 dizendo: olhai para as aves do céu, e que nem semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e o vosso Pai Celestial. Ele está dizendo que o Pai Celestial não é o Pai Celestial das aves do céu, mas ele está dizendo que o nosso Pai Celestial, o nosso Pai, está dizendo, igreja, o Pai Celestial de vocês cuida dos pássaros. Ele cuida dos pássaros. Você já viu algum pássaro triste? Você já olhou assim para uma árvore e o pássaro está assim, preocupado com alguma coisa, ansioso com alguma coisa? É esse tipo de pensamento que Jesus está provocando na gente. Ele está dizendo: se eu consigo cuidar de um ser irracional, por que eu não vou cuidar de vocês? Se vocês são a coisa mais importante que eu tenho, como que eu não vou cuidar de vocês? Não tem um conceito tão pequeno a respeito de Deus. Olhar para a natureza, olhe para as árvores, elas crescem. E você não precisa dizer para a árvore: cresça, 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 cresça. Ela está crescendo. Mas ela cresce porque vem a chuva. Mas quem é que está mandando chuva? É Deus. As coisas, a natureza, ela desenvolve. O ser humano cresce. Você não precisa dizer para uma criança: cresça. A criança vai crescer. Ela só está saudável, ela vai crescer. A natureza, ela recebe o cuidado de Deus. Será que nós não vamos ter o mesmo cuidado? É essa reflexão que Paulo quis que a igreja tivesse, e Jesus está falando a mesma coisa. Olhai para as aves do céu, elas não ajuntam, elas não semeiam, mas o nosso Pai Celestial, o nosso Pai, Deus é Pai, o Pai nosso, Ele cuida da natureza que Ele criou, e Deus sabe cuidar muito bem daquilo que Ele cria. Se Ele tem todo esse cuidado com a natureza, por que não vai ter com a gente? Nesse texto que eu li, de Mateus capítulo 6, versículo 25, a gente vai aprofundar mais agora. Jesus vai nos dar 3 razões para não nos preocuparmos, para a gente não entrar em ansiedade, para você não ficar inquieto. Presta atenção. 3 razões para você não se preocupar. Mateus capítulo 6, versículo 25, eu quero ler a última parte. Ele vai dizer assim: não é a vida mais do que o mantimento, e o corpo mais do que o vestuário? Ele falou sobre o corpo. Jesus está falando sobre o corpo. O que ele está dizendo? Você não pode ficar preocupado, você não pode ficar ansioso, porque isso não é saudável para a sua vida. É isso que ele está falando, não é saudável. Você vai acabar adoecendo. Olha, começa a palpitação no coração, fica assim, batendo rápido. Você fica mal, você não come, você não trabalha direito. Daqui a pouco vai somatizar um monte de doença em você por causa da ansiedade. Ele disse: olha, não é a vida mais do que o mantimento, e o corpo mais do que o vestuário. Você está preocupado com coisas, e Deus está cuidando de todas as coisas. E você tem que entender que não é bom, não é saudável você ficar ansioso. Por isso ele disse: não fique ansioso.
Aí você está perguntando até agora, mas como é que eu vou fazer para não ficar ansioso? Calma lá. Não fique preocupado, número 1, porque não é saudável. Número 2, não é adequado. É inadequado para um cristão, para um servo de Deus, ficar ansioso, ficar preocupado, ficar dizendo, ai meu Deus, será que isso vai acontecer? Será que isso não vai acontecer? Não é adequado para um servo de Deus ficar ansioso. As pessoas vão perguntar, ué, por que você está tão ansioso? Por que você está tão preocupado? Cadê o Deus que você tem? Cadê o Deus que você serve? Você não está sempre na igreja? Por que você está tão preocupado, reclamando aí, dizendo, será que vai acontecer? Você está cheio de dúvida, se você vive num ambiente que você precisa ter fé. Os ímpios vão dizer isso para você. Então não é adequado. De uma forma subjetiva, você está dizendo para Deus assim, eu não confio no Senhor. Ficar preocupado, ficar ansioso com alguma coisa é uma forma de dizer para Deus, eu não confio no Senhor. Vocês estão entendendo? Mateus 6, versículo 26, ele vai dizer no final, não tendes vós muito mais valor do que elas? Então, a primeira razão, por que eu não posso ficar preocupado e ansioso? Primeiro, porque não é saudável. Segundo, porque não é adequado para a gente. E terceiro, porque é inútil. É inútil. Fica ansioso. Você acha que você vai conseguir mudar alguma coisa? Você acha que você vai conseguir resolver alguma coisa tendo ansiedade? Você acha que o cheque vai aparecer para você? A conta vai aparecer dinheiro na sua conta porque você ficou ansioso? Você acha que você vai tirar uma pessoa lá do hospital porque você ficou ansioso? Você vai mudar situações com ansiedade, e essa não é uma boa ferramenta, é uma péssima ferramenta. Jesus disse em Mateus capítulo 6, versículo 27, qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, com todas as suas ansiedades, acrescentar um côvado, ou seja, é uma medida à sua estatura? Você acha que você vai mudar uma linha da sua condição, só porque você ficou ansioso? Então ficar ansioso é inútil, é inadequado, não é saudável. Jesus disse isso. Amém? Nós estamos juntos. É inútil, não muda nada. É como se você quisesse chegar a algum lugar e você pegasse uma esteira ergométrica e começasse a andar nela. Você vai se mexer, mas você não vai chegar a lugar nenhum. Você fala assim, eu quero ir a tal lugar. Você sobe na esteira e começa a correr. Você vai correr e não vai chegar a lugar nenhum. É assim a ansiedade. Você se movimenta demais, você se preocupa demais, você entra numa exaustão muito grande, mas você não muda nada. Geralmente gente ansiosa fica estático, fica assim, resolve isso para mim. Aí alguém vai ter que resolver, alguém que não é ansioso. Ansiedade no nível normal, isso é muito bom, porque tira a gente da inércia. Tudo é bom quando está na medida. É bom você ficar ansioso de vez em quando, pelo menos você vai resolver o problema. Tem uns caras que não são nada ansiosos, que eles ficam em casa, aí a parede está caindo lá, né? Aí, não, daqui a 5 meses eu resolvo isso. A água está vazando dentro de casa, né? O portão está caindo. Não, pode deixar que eu vou chegar lá. Está precisando de uma dosezinha de ansiedade para ver se você se mexe, né? Então a ansiedade, na medida, ela não é ruim. Ela é ruim quando ela extrapola, ela fica crônica. Nós estamos falando de doença. Gente com ansiedade doentia. Vamos entender aqui o que a Bíblia pode nos ajudar para a gente poder vencer a ansiedade. Filipenses capítulo 4, versículo 4 diz assim, olha como que começa essa história: regozijai-vos sempre no Senhor. Se alegre aonde? No Senhor. Outra vez digo,
regozijai-vos. Paulo está dizendo: fique alegre no Senhor, regozijai-vos sempre no Senhor. Ele dá uma direção. Outra vez digo: regozijai-vos no Senhor. Ele repete 2 vezes. Ele está falando sobre ansiedade. Ele está dizendo para a gente que nós precisamos escolher um foco para a nossa vida. Por que a gente tem que escolher um foco? Porque o foco determina os seus sentimentos. Compreende o que eu estou falando? Para onde você gosta de olhar? Para a ferida? Você gosta de olhar para a miséria? Para as coisas que não funcionam? Para as coisas tristes? Aí eu gosto de ver aquele filme triste, pastor, que eu gosto de chorar. Eu vejo assim, sabe, aqueles cachorrinhos assim, que fica aqueles filmes que tem o cachorrinho, que fica abandonado, aí fica chorando, cachorrinho. Ou quando o herói morre no filme, aí você gosta de assistir, fala assim: você vai assistir esse filme que o herói morre, então é esse que eu quero. Por quê? Porque eu gosto de chorar. Se não tiver tristeza, o foco, ele determina o sentimento. Se você focar numa pessoa que te faz mal, você vai ficar triste. Se você focar numa pessoa que te faz bem, você vai ficar alegre. Se você focar numa circunstância boa, coisas boas, você fica alegre. Se você olhar para as circunstâncias ruins da vida, você fica triste. O foco determina os sentimentos. Então, quando eu decido para onde eu vou olhar, eu estou decidindo aquilo que eu vou sentir. É isso. Por isso que Paulo está dizendo: regozijai-vos sempre no Senhor. Olhe para Cristo. Ele repete, outra vez digo: regozijai-vos no Senhor. Olhe para Cristo. O salmista disse: elevo os meus olhos para o monte. De onde virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Porque quando eu olho para o monte, que é o Senhor, eu tenho a certeza, eu tenho a segurança que o socorro virá. Para onde você olha, o lugar que você escolhe olhar, esse lugar é a decisão dos seus sentimentos. Está tudo bem agora? Esse é o primeiro ponto. Segundo, redirecione a sua energia, substitua a ansiedade. Como, pastor? Você vai ter que redirecionar essa carga, essa coisa toda. E você vai ter que fazer uma substituição. Eu vou te dar detalhes disso. 1 de Pedro capítulo 5, versículo 7. Escuta. Lançando. É nesse ponto que a ansiedade vai embora. É nesse ponto que a ansiedade vai embora. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade. Por quê? Ele tem cuidado de vós. Vocês ainda não têm a chave. Você só sabe que existe um lugar onde você pode lançar a sua ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Agora eu quero que vocês redobrem a atenção. Eu falei para vocês que a palavra ansiedade, no grego, o som dela é anisikia. Ansiedade no grego, aparece no Novo Testamento no grego, anisikia. No centro dessa palavra grega tem um Y. No centro dessa palavra, no centro, tem um Y. A palavra ansiedade, em inglês, ela significa anxiety.
E ela tem também no centro dela o I, que no inglês significa eu. Amém? Isso significa, de uma forma bem misteriosa, que no centro da ansiedade existe uma pessoa chamada eu. Como estão entendendo o que eu estou falando? Quando você resolve colocar os seus problemas, sustentando ele com o seu eu, você fica ansioso. O eu é a espinha dorsal da ansiedade. Sabe por quê? Ele fica no centro da ansiedade. Ele é o agente balizador da ansiedade. Porque você fala, você acha que é você que tem que resolver o problema? Você acha que é você que muda o mundo? Você acha que é você que cura os enfermos? Quem traz solução para a vida é Deus. Quando você começa a ficar ansioso, você pensa que a responsabilidade é sua. Ai, se fulano morrer. Ai, se o coronavírus pegar alguém que eu amo. Ai, se acontecer isso. Você pensa que você é responsável por essa carga. E é aí que a ansiedade ganha força, quando o eu está no meio. Por isso que Pedro diz que nós temos que lançar a nossa ansiedade para Deus. Você tira de você e coloca em Deus. Eu não posso resolver, eu não tenho força para resolver, eu não tenho sabedoria para resolver, mas Deus tem. Deus é poderoso. Ele vai cuidar do seu filho, vai cuidar da sua família, vai cuidar do seu trabalho, vai cuidar da sua igreja. Tira você do centro da coisa e coloca em Deus. Você está tentando segurar uma carga que não dá para você. Você quer resolver o problema do mundo e de todos. Você acha que a responsabilidade é sua, por isso você fica ansioso. Pedro manda lança a ansiedade, lança a sua ansiedade no Senhor. Toda a vossa ansiedade, toda a vossa ansiedade. 1 de Pedro capítulo 5, versículo 7. Por quê? Porque Ele tem cuidado de vós. Só por isso. Quem é que cuidou de você até hoje? Quem é que cuidou de você até hoje? Quem é que cuidou dos seus filhos até hoje? Quem cuidou da sua vida? Quem te deu saúde até hoje? Deus. Você não é capaz de dar saúde para você mesmo. Você não pode dar a vida. É Deus que supre você. O mesmo Deus que cuidou de você até agora vai continuar cuidando. Ele tem cuidado de vós. Como nós podemos então redirecionar a nossa energia em substituição? Se a gente vai tirar a gente do centro e vai jogar toda essa carga para Deus, como é que a gente faz? Ele vai dar aqui a receita, é só você prestar atenção. Através da oração. Calma, pastor, mas aí só não quebrou o galho, só falou oração? Tá. Através da oração. A gente vai fragmentar esse negócio. Porque o texto que nós lemos, Filipenses capítulo 4, lembra disso? Ele começa dizendo: não estejais inquietos por coisa alguma. Antes, ele disse antes de você entrar numa inquietação, num nível de ansiedade terrível na sua vida, as vossas petições, as suas orações, sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração, súplica e com ação de graças. Ele deu uma fórmula aqui para a gente. Tem uma chave aqui. Antes de você ficar inquieto e ansioso, Deus está dizendo: eu vou te dar uma chave. Está usando Paulo para dizer, para que você não deixe a ansiedade te tomar. Observa uma coisa. Ele está dizendo: antes as vossas petições, ou seja, as vossas orações, sejam em tudo conhecidas diante de Deus. Antes, primeiro. Olha, está apontando uma falha nossa aqui. Sabe o que ele está dizendo? Nós deixamos a vida entrar num nível de ansiedade grandioso e deixa a oração por último.
nós não oramos. Isso explica porque a ansiedade toma lugar na nossa vida também. Porque nós não temos a oração como uma prioridade. Ele disse: antes, você tem que ter uma vida prévia de oração. Antes as vossas orações, as vossas petições, em tudo sejam conhecidas diante de Deus. O que Paulo está dizendo nesse texto é que no combate à ansiedade, normalmente a oração sempre vem em último lugar. Não é assim? O que a gente faz? Você fica desesperado, aí você fala assim: eu preciso de um médico. Aí você vai no psiquiatra, vai no psicólogo, né? O psicólogo só aconselha, não medica. Aí você fala: não resolveu meu problema. Aí você fala assim: eu preciso de um psiquiatra. Aí o psiquiatra: não, eu vou te dar um anti-ansiolítico. Aí você toma. Aí você começa a tomar, você sente bem, daqui a pouco volta de novo. Aí daqui a pouco você está ansioso de novo, ansiosa. Aí você fala: o que eu vou fazer, meu Deus? E fica maluco. Aí comenta com um amigo, comenta com outro. Aí a última coisa que você vai fazer é procurar Deus. Não é assim? Depois que a coisa descambou, aí você procura Deus, aí você resolve orar. Aí você já chega diante de Deus assim: ai Senhor, você fez tudo. Você tentou tudo, talvez você foi até no centro de macumba para tentar curar a ansiedade. Você esqueceu que a oração tem que vir primeiro. Compreende o que eu estou falando? Nós sempre deixamos a oração por último. Por isso que a ansiedade, ela sobe num pico tão alto. Paulo disse: antes de você ficar inquieto, antes de você ficar ansioso, você tem que colocar as suas orações diante de Deus, as suas petições, as suas demandas diante de Deus, porque esse é um lugar de cura. É isso que ele está falando. Vamos continuar. A falta de prioridade na oração pode também explicar onde a ansiedade começa. Vamos voltar um pouco. As vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus. Aí vem uma pergunta: por que eu preciso informar a Deus sobre as coisas que eu preciso, se Deus sabe de todas as coisas? Ele está dizendo que as nossas petições, as nossas orações sejam em tudo conhecidas diante de Deus. Como que eu vou fazer um Deus conhecer algo que Ele já sabe? Eu preciso informar a Deus, considerando que Ele sabe de todas as coisas. Você não informa a Deus quando você ora, você se conforma com Deus, é diferente. Entende o que eu estou falando? Quando você ora, você não está informando para Deus, você está se conformando em Deus. Você está dizendo: Deus, o Senhor deve saber o que o Senhor está fazendo. É isso que a oração tem que fazer com a gente. Deus, o Senhor é sábio, o Senhor está me ensinando alguma coisa com isso que eu estou passando. A oração, você não está informando, você está se conformando em Deus. Por quê? Porque a ansiedade tem a ver com inconformidade. Você fala: ah, não, eu não aguento mais isso, eu não aguento. A ansiedade é assim: isso tem que acontecer logo. É inconformidade. Você está discordando de coisas que Deus está fazendo, ou de coisas que não aconteceram. Você fala: não, o tempo já era para ter acontecido esse negócio, tem que ser agora. Aí Deus diz: não, daqui uma semana. Não, agora, ansiedade. Você quer agora, você não quer depois. Inconformidade. A oração te coloca em conformidade. Você se conforma com Deus quando você ora. É isso que a oração faz. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? O que é interessante nesse texto, que ele disse, que as nossas petições, as nossas orações sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplica com ação de graça. Olha o que ele fez com a oração aqui. Ele dividiu a oração. É isso aqui que é importante. Ele colocou a súplica, que é o momento mais tenso da gente,
em segundo lugar. Ele pegou a oração e disse: vocês vão colocar diante de Deus em oração e súplica diante de Deus. Depois ele fala, e ação de graça. Eu vou repetir para você entender. Ele disse: vocês vão colocar as petições de vocês diante de Deus em oração, em súplica e ação de graça. É isso que ele vai falar. Quando ele fala que a gente vai colocar a oração em primeiro lugar, ele está usando a oração em forma de adoração. Entende? Deixa eu te explicar por que ele está colocando a oração em forma de adoração. A palavra oração que aparece aqui significa adoração. Por que, pastor, que é adoração? Porque o que é adoração? O que é adoração? Adoração é oração sem súplica. Adoração é oração sem pedir. Isso que é adoração. Quando você pega a sua oração e você tira os seus pedidos, as suas reclamações, os seus pesos, as suas súplicas, o que sobra é adoração. Por isso que ele pega a oração e divide ela em 3 partes. Ele fala: vocês vão orar, vocês vão apresentar as demandas de vocês dessa forma diante de Deus. Número 1, oração, súplica e ação de graças. Só que a oração que vocês vão fazer, ela é sem súplica, sem pedir, sem reclamar, sem jogar peso em cima de Deus. Você nunca joga o peso, porque Pedro disse: você tem que lançar a sua ansiedade diante de Deus. Você tem que lançar em Deus, você tem que tirar de você e lançar para Deus. Só que ele está dizendo: só que você não faz isso de imediato. Quando você chega diante de Deus, você tem que respeitar um protocolo, porque Deus é rei. Você não chega com a sua oração despejando um monte de demanda para Deus, dizendo: ah, Senhor, esse negócio já era para ter acontecido. A ansiedade, ela fica na súplica. Entende, igreja, o que eu estou falando? Ela faz parte da súplica. Você chega diante de Deus com adoração, como a oração do Pai Nosso: Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. A adoração vem primeiro, depois vem a apresentação das demandas. Toda vez que você chega diante de Deus, primeiro você adora a Deus, depois você apresenta as suas demandas. O que a gente faz? A gente chega e despeja tudo, né? A gente chega diante de Deus: oh Deus, eu tenho que pagar aquele carro, estou com um boleto dessa grossura para pagar. Deus, você não sabe o que aconteceu. Estou com fulano doente. Senhor, o cheque vai vencer. Senhor, não é assim que ora. Você tem que lançar a sua ansiedade sobre o Senhor, mas você tem que respeitar o princípio, o protocolo. A primeira coisa que aparece é a oração em forma de adoração. Presta atenção que isso é muito importante, gente. Muito importante. Muito importante. Quando você consegue separar a sua súplica, os seus pedidos, os seus medos, os seus temores da sua oração, você já começou a vencer a ansiedade. Como é que uma pessoa ansiosa consegue adorar a Deus no meio de tanta preocupação? Significa que essa pessoa, ela está conseguindo vencer a ansiedade, porque ela chegou cheia de coisas, querendo, ofegante, mas ela entendeu que ela está diante de um rei, e que ela precisa primeiro adorar esse rei. Só que você está resolvendo alguma coisa dentro da sua cabeça, não na cabeça de Deus. Alguma coisa está sendo ajustada dentro da sua mente, em segundo plano. Depois que você adorou a Deus, vem a súplica, vem as demandas, vem aquilo que você precisa resolver. Aí você lançou diante de Deus. Só que presta atenção, essa súplica, ela está no meio, ela foi precedida pela adoração, e depois Paulo diz: e com ação de graças.
Nós temos duas obras aqui poderosas. Número 1, adoração. Do outro lado, no final, nós temos ação de graças. O que é ação de graças? Agradecer a Deus, é obra de gratidão. No meio ficou a demanda, ficou o peso da ansiedade, ficou a súplica. Nós temos duas forças poderosas sufocando a ansiedade. Estão entendendo o que Deus está fazendo dentro da cabeça da gente? Nós estamos adorando no início, nós estamos suplicando no meio, e nós estamos fechando com ação de graça, nós estamos agradecendo a Deus. Pastor, por que há uma inquietação tão grande de ansiedade no mundo? Você sabe, porque o percentual de gente ingrata é muito grande. A ansiedade tem a ver também com ingratidão. Lembra dos 10 leprosos que foram curados? Apenas um voltou para agradecer. 10%. Tinha 10. Um voltou para agradecer. Vocês acham que mudou o percentual hoje? Quantas pessoas que agradecem a Deus pelo que tem? Quantas pessoas que vêm para a igreja agradecer a Deus pelo que está conseguindo lá fora? Nós temos motivo para agradecer a Deus, mas poucas pessoas são gratas. Não é todo mundo que é igual a vocês que vem para a igreja, não. Não mudou nada esse percentual. A minoria não agradece. Por isso que o mundo é ansioso. Porque uma maneira de você vencer a ansiedade é você ser grato a Deus. Por isso que Paulo diz: com oração, com súplica e com ação de graças. Você está dando para Deus a adoração no início? Você está dando para Deus a gratidão? E ficou uma coisa no meio: a ansiedade, os seus pedidos, as suas súplicas, as suas necessidades. Na sua cabeça, Deus está te ajudando a vencer a ansiedade. É isso que está acontecendo, gente. É isso que está acontecendo aqui. Esse é o passo. Você lançou a sua ansiedade, a sua preocupação sobre o Senhor. Salmo 55, verso 22. Lança o teu cuidado, a mesma palavra aqui, só que está no hebraico. Lança o teu cuidado sobre o Senhor, e Ele te susterá. Não permitirá jamais que o justo seja abalado. Número 1, oração em forma de adoração. Para você adorar a Deus no meio de muita ansiedade, você tem que engolir seu choro. Isso significa que você está vencendo você mesmo. Depois que você adora a Deus, você está pronto para lançar diante dele a sua ansiedade. E depois você tem gratidão, porque a gratidão, ela fecha a equação. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Estamos juntos? Nesse ponto aqui existe uma construção mental e espiritual. Não é só mental, ela é espiritual. Onde a ansiedade foi colocada entre adoração e ação de graça. Observa a equação da oração. Adoração, súplica, gratidão. Essa é a equação. Oração significa adoração, a súplica fica no meio, que é a ansiedade, e vem a gratidão. E ele termina o texto dizendo que nós vamos alcançar uma paz que excede todo entendimento. Gente, puxa vida, é isso que Deus está falando. Se a gente não começar a colocar as coisas boas que nós temos visto de Deus para fora, nós não vamos vencer a nossa mente. Porque a ansiedade está aqui dentro da nossa cabeça. Você tem que detonar a ansiedade com adoração e com gratidão. Vai acontecer uma explosão dentro da sua cabeça. E vai sobrar nessa conta uma paz que excede
todo e qualquer entendimento. Talvez isso seja muito mais profundo do que você consiga entender, mas eu tenho certeza que você vai começar a ler esse texto e prestar mais atenção no que Deus está fazendo na nossa vida. Eu queria que você ficasse de pé no seu lugar. Eu queria que você fechasse seus olhos. E eu queria convidar você para estar aqui na frente, você que sofre de ansiedade. Não é só uma ação mental, também é espiritual, por isso que a gente vai orar. Nós vamos fechar essa equação espiritualmente também. Eu quero que você venha aqui na frente. Eu também estou aqui porque eu também tenho um grau de ansiedade um pouquinho fora do normal. Não sei se isso é bom, e eu preciso me controlar sempre bastante para cuidar disso. Não é fácil. Então não é uma coisa terrível. Eu quero que você saia desse lugar, venha aqui. Nós vamos escolher uma âncora de fé para não termos um mar de ansiedade. Pode vir, gente. Não precisa achar que você é mais santo porque você vai ficar aí. Se você sente que você está incomodado com ansiedade, vem aqui para frente, por favor, em nome de Jesus. Isso é a realidade do mundo. O mundo é ansioso. Jesus falou: não andeis inquietos, ansiosos por coisa nenhuma. Não fica ansioso, primeiro porque isso não faz bem, segundo porque é inadequado, terceiro porque é inútil. Por isso que ele vai ajudar a gente a vencer a ansiedade, porque a ansiedade faz a gente reclamar, a ansiedade faz a gente duvidar de Deus, e quando a gente coloca para fora a adoração e a gratidão, a gente alcança a paz. Feche seus olhos, coloca a mão no seu coração. Talvez o coração seja o lugar que mais sente quando você está nessa fase tão difícil. Eu quero orar. Pai, no nome de Jesus Cristo, eu quero apresentar o teu povo nas tuas mãos. Pai, nós queremos pedir perdão, porque muitas vezes nós não compreendemos aquilo que o Senhor estava fazendo. Senhor, aquieta o nosso coração, ministra sobre as nossas emoções, nos dá a paz que excede todo entendimento, que possamos sufocar a ansiedade através de uma vida de adoração e uma vida de gratidão. Em nome do Senhor Jesus Cristo, todas essas pessoas que entraram aqui hoje, eu declaro que elas estão curadas. Em nome de Jesus Cristo, que teu Espírito Santo venha derramar a unção de cura. Cura as mentes, renova as mentes. Tira, meu Deus, todo e qualquer peso dessa ansiedade crônica. Derrama a tua paz, a paz que há em ti, que excede todo o entendimento humano, que o mundo não pode compreender, mas que a igreja recebe do Senhor. No meio de um mundo de inquietação, nós queremos a tua paz. No meio de um mundo complicado, nós recebemos a tua paz para andarmos em triunfo. Nós ministramos a cura contra toda a ansiedade. Nós ministramos a cura contra toda a inquietação e declaramos todos curados em nome de Jesus Cristo. Nenhuma perturbação, mas descansaremos no Senhor, na paz que vem do Espírito Santo. Em nome de Jesus Cristo, que você seja uma pessoa transformada pelo poder do Espírito Santo de Deus. Corpo, alma e espírito transformados, e você nunca mais será escravo da ansiedade, porque o Espírito Santo de Deus é poderoso para ministrar sobre as nossas emoções, para nos curar, para nos edificar, para nos transformar
em nome de Jesus. Inspire a paz de Cristo, a paz do Espírito Santo, excede todo entendimento. Respira fundo agora e coloca para dentro a paz que foi liberada neste lugar. Joga para dentro. Puxa a paz que está sendo liberada com essa presença maravilhosa do Espírito Santo. Puxa para dentro, puxa e inspire essa paz do Espírito Santo que está sendo liberada sobre você hoje. Essa paz de cura. Respire agora a cura. A cura. Puxa a cura. Puxa, você vai ouvir a sua respiração. Feche os seus olhos e inspire. Ouça, conte a sua respiração. Esse fôlego divino do Espírito Santo está sendo ministrado em nós agora de maneira sobrenatural. E Satanás perde todo o poder de explorar qualquer tipo de debilidade emocional na nossa vida, em nome de Jesus. Eu declaro a tua cura. Eu declaro a tua cura em o nome de Jesus. Quando você recebe essa palavra, glorifiquemos ao Senhor.